Oi, pessoal, aqui é a Érica, estamos com mais um podcast para vocês. A querida Joyce tá aqui comigo. Oi, Joyce. Oi, Érica, tudo bom? Tudo. E hoje a gente vai falar para vocês, a gente vai ter um bate-papo aqui sobre bloqueios do subconsciente. Aqueles momentos que a gente tá aberto, entre aspas, né? A gente acha que a gente tá aberto para tudo aquilo que a gente quer, para tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente anseia, mas não acontece. Não acontece e a gente fica, poxa, mas por que não está acontecendo? Eu já fiz de tudo, eu já fiz tudo o que é preciso para que aconteça e não está acontecendo, né, Joyce? Por que será que não acontece, né? Isso. Sempre tem uma razão. E a gente tem algumas experiências sobre isso, né? Sim, muitas, aliás. Tem bastante. Essa coisa, né, da gente sempre achar que a gente tá fazendo tudo certo, né? Que a culpa é do outro, que nada tá favorecendo, que, poxa vida, eu tô fazendo e não tá dando certo. É nisso que entra esse bloqueio do subconsciente, porque muitas vezes, o que acontece? A gente quer fazer algo, só que lá no nosso subconsciente a gente tá bloqueando. Por quê? Porque a gente tem medo, a gente tem insegurança. Uhum. É como se a gente quisesse, mas não quisesse ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Qual que é a mensagem que a gente tá mandando pro universo? Qual que é a energia? Uhum. Eu gosto assim de pensar que é como se fosse uma energia nula. Porque ao mesmo tempo que você quer, você não quer. É mesmo, né? Você acaba anulando isso. Exatamente. Nossa. E aí você não manda nada pro universo, e o universo não te manda nada de volta. Por isso que as coisas acabam não acontecendo, né? Então eu penso muito assim, e eu tive uma experiência que eu tava até compartilhando com a Érica, que foi muito interessante. E é engraçado que a gente não toma consciência, só quando acontece alguma coisa, né, algum fator ali que te mostra que você tá negando lá atrás. E aí você começa a entender, não, realmente é verdade. O que aconteceu comigo? Como vocês sabem, eu dou palestras, né, também assim ao vivo, sem ser virtualmente. E isso já tá para acontecer há muito tempo atrás. Na verdade, já fazem 2 anos que eu recebi uma mensagem do meu mentor, da equipe que trabalha comigo, através da psicografia, né, que eu psicografo também. E foi uma mensagem muito bonita e tudo mais, foi até uma mensagem bem longa. E o meu mentor, ele me sugeriu que já estava chegando o momento de levar as palestras, de levar as coisas que eu faço, que eu desenvolvo, ao vivo, né, para as pessoas ao vivo. Quando eu recebi a mensagem, eu fiquei feliz, porque eu falei, poxa, né, mais uma etapa, vou estar conseguindo levar para as pessoas ao vivo. Imagina que legal, né, conhecer as pessoas, ter esse contato. Mas, ao mesmo tempo que eu tive esse pensamento de felicidade, esse sentimento de felicidade, começou a vir todos os meus bloqueios mentais. Disposição, né, de medo, de insegurança. As pessoas me verem pessoalmente, eu estar ali ao vivo, sem poder editar o vídeo, sem cortar o erro que eu fiz. Então, aquilo começou a me dar medo, né? Ao mesmo tempo que eu tava feliz, eu tava com medo. Mas esse medo ficou escondidinho lá dentro. Eu meio que ignorei ele e continuei, né, buscando as palestras. Então, em alguns vídeos que eu gravava, os vídeos mais antigos do canal, o pessoal consegue ver. Tem alguns que eu falo que a agenda já tá aberta para palestras e tudo mais. Então, eu tava fazendo o que eu tinha que fazer, né? Eu tava abrindo a minha agenda, tava convidando. Tava informando as pessoas, né? Tava informando, todo mundo do canal tava vendo. Só que isso não acontecia. Não acontecia. E eu achando que eu tava fazendo o que eu tinha que fazer. Sim. E como você... Isso que eu ia falar agora. Como você tava fazendo tudo, né, que tinha pra fazer, você tava informando todo mundo. Você abriu sua agenda, você falou. E aí a coisa não acontece... Você fica assim, gente, mas por que não tá acontecendo? Exatamente. Pô, mas eu tô fazendo tudo que é pra fazer, né? Tô me esforçando. Isso. Mas o que acontece? Aquele sentimento lá atrás é a vibração que você tá emitindo.
tudo que você vibra, você atrai. E, gente, isso é uma coisa tão forte, tão forte, que a gente não tem noção do quanto forte ela é. A gente acha que não é tanto, que é mais... Não, é muito forte, é muito verdadeira. Então, o que aconteceu? Há um ano atrás, eu recebi uma outra mensagem, né? Já tinha se passado um ano desde aquela última que tinha me falado das palestras, e eu achando que eu tava fazendo tudo, né? Que eu tava anunciando e tudo mais. Aí, nada tinha acontecido. Mas aí Um ano depois... foram Oi. 2 anos, então, já? Nisso? Não, foi um ano. Foi um ano. Tá, 1 ano. Foi um ano inteirinho, né? Desde que eu tinha recebido aquela mensagem, não tinha acontecido nada. Sim. E aí, eu recebi uma outra mensagem. Ah, tá. 1 ano seguinte, você recebeu a segunda mensagem. Ah, entendi. A segunda mensagem. Sim. Aí chegou, foi até uma mensagem, foi longa também, foram 3 páginas. E aí, ele não tinha falado nada, meu mentor. E aí eu questionei, né, a questão das palestras. Poxa, mas eu tô anunciando, tô correndo atrás, por que não aconteceu ainda? Se você já tinha falado que era pra acontecer, né? Eu quis meio que... Você falou. E aí? Né? Você tinha falado que ia acontecer e não aconteceu. E aí? Não aconteceu. O que deu aí, né? Aí ele simplesmente respondeu, porque você não quis. Olha isso. Aí na hora eu... Como assim eu não quis, né? A gente já quer rebater. Aí tudo dentro da minha cabeça. Como assim eu não quis? Eu anunciei, eu falei. Aí ele escreveu, né? Aí ele desenvolveu lá e falou que o meu sentimento não estava deixando que isso acontecesse. Qual que era o meu sentimento? Meu sentimento era de medo, era de insegurança, era de, na verdade, estar evitando aquilo, né? Mas aí, qual que era a minha desculpa? Inconscientemente, eu anunciava, eu fazia o que tinha que acontecer, mas dentro de mim eu não estava querendo, né? Sim. Então, era por isso que não estava acontecendo. A minha vibração não estava dando abertura para essas palestras chegarem. A minha vibração era de medo, era de não querer, então não acontecia nada. Sim. E aí, eu encarei isso, né? Eu admiti que eu estava, na verdade, negando aquilo. E no admitir isso, eu entendi o que estava acontecendo. Não, realmente, eu tô sentindo medo, não tô querendo nesse momento. E aí eu comecei a processar, mas não tenho por que eu sentir medo. Isso tá no meu caminho, eu não tô sozinha. Aí depois de toda essa reflexão, né, de encarar isso que estava acontecendo, de entender tudo isso, eu realmente entendi que estava no meu caminho, que não era para ter medo, e aí eu me abri mesmo. Sim. Né? E a minha vibração mudou. Foi realmente de abertura e de querer aquilo para mim. E foi no começo desse ano, quando eu fiz até um post lá no meu Face, no meu perfil pessoal, que eu estava aberta a conexões, porque 2018 era o ano das conexões, eu tinha até descoberto isso. Foi muito preciso, né, o momento também. Sincronicidade. É sincronicidade. E aí anunciei que eu estava aberta a conexões, a palestras, a trocas, enfim, qualquer coisa, né, que criasse conexões. E nossa, enxurrada de gente que gostou do post, que veio falar: Joyce, então eu tenho tal coisa, se você quiser participar, Joyce, então vem pra cá, conhecer meu espaço, Joyce, isso, Joyce, aquilo. Foi um monte de gente, quer dizer, bastava essa abertura sincera minha para que isso chegasse na minha vida. E então, depois dessa experiência, mais do que nunca eu entendi todos esses processos que a gente deixa guardadinho lá no fundo, lá no nosso inconsciente, que nos bloqueiam. E aí a gente acha que tá fazendo, né, que tá fazendo tudo que tinha que fazer, que tá fazendo tudo certinho. E aí a gente entende por que as coisas não acontecem. É assim. Eu tive... Isso acontece com todo mundo, né? Com todo mundo. A gente não tem noção, por isso que a gente trouxe esse assunto aqui pro canal, né? Aqui pro podcast. Porque é o que você comentou, Joyce. A gente não tem noção do poder, assim, da nossa mente mesmo, né? Do poder mental, do nosso sentimento, do que a gente cria com ele. E engraçado, né? Na hora que você estava falando sobre a situação de fazer tudo, porque você estava fazendo tudo o que era para fazer, para que acontecesse, e o negócio não acontecia. Né? Fazendo tudo entre aspas, né? Fazendo tudo de forma material, assim. Você estava publicando, se colocando à disposição, tal, mas não aparecia nada.
Nesse momento, eu até anotei ali na hora, para não te interromper, eu anotei isso, que às vezes, tem muitas pessoas, a gente chega a ficar revoltado com Deus, revoltado com o universo, porque eu sei que é isso, eu sei que isso tem que acontecer, eu sei que... Mas por que não tá acontecendo? E eu tô fazendo tudo que tem que... Né? A gente chega a ficar revoltado. É verdade. E eu anotei sobre esse assunto de ficar revoltado. Eu acho que o seu colar tá arrastando no microfone. Eu escutei ainda bem que você barulhinho. Chique, chique, chique. Isso, é mesmo. Deixa eu pôr mais pra cá. E vi que ele tava no... Ai, obrigada, Erika, eu não tinha percebido. Pronto. Mas eu anotei pra falar sobre isso, porque a gente chega realmente a ficar revoltado, porque a gente acha que a gente tá fazendo tudo o que deveria fazer, e o principal a gente não tá fazendo, que é aceitar, né? Aceitar aquilo. Aceitar. Por mais que seja uma coisa boa, eu tava comentando isso contigo esses dias, né, Joyce? Que eu tava bloqueando algumas coisas em relação ao meu processo, o meu autodesenvolvimento, nesses projetos que eu venho trabalhando ultimamente, os projetos com o canal, os projetos com o meu site, com a página do Facebook, aqui o podcast. Para quem não sabe, a gente tem canais no YouTube também. Eu tenho o meu canal, a Joyce tem o dela. Então, a gente passa, assim, por inúmeros processos, e eu tava passando por um desses, assim, de bloqueio. E eu não senti, eu sentia tudo isso que você comentou, de tô fazendo tudo e a coisa não tá acontecendo. E aí, no meu caso, eu sentia que não estava acontecendo, era comigo mesma. Eu sentia um certo bloqueio e não sabia identificar de onde era. Até um dia que eu contei pra Joyce essa experiência, a Joyce me falou: Erika, eu sei que você já fez isso, mas faz de novo. Senta, medita, se conecta com seus mentores, se conecta com os trabalhadores que auxiliam nesses projetos, porque você tem absoluta certeza que os projetos estão aí, estão para acontecer. Mas se você está sentindo esse bloqueio, conversa com eles, pede auxílio para te mostrarem o que é e o que você pode fazer para resolver. E, gente, eu fiquei quietinha na hora, né, quando ela falou: eu sei que você já fez isso, mas faz de novo. Eu não tinha feito ainda. E a gente não faz... Eu não tinha feito justamente porque eu sabia onde eu ia chegar. Eu passei por uma experiência que eu entrei num estado meditativo bem profundo. E aí, naquele dia, eu decidi. Falei: não, eu quero entender de onde está esse bloqueio, o que está acontecendo e o que eu posso fazer para resolver. E aí, nessa experiência, eu me vi numa sala que eu estava deitada em uma cama, parecia uma maca, assim, era alta, e eu via que tinha um círculo, assim, de consciências, de seres em volta de mim, e eu sabia absolutamente, plenamente, de que todos que estavam ali eram consciências que auxiliam, que trabalham junto comigo nesses projetos, né? Aqui no Somos Todos Mestres, lá no site, no blog. E ali, eu deitada, chegaram 2 perto de mim. Um chegou do meu lado esquerdo, assim, eu tinha sensação de que era uma presença masculina. Eu vi, na verdade, assim, claramente quem era. E aí ele... chegou perto, segurou assim no meu braço e começou a falar comigo que estava tudo certo, que estava tudo do jeito que deveria estar, que era para eu confiar, que não era para eu ter receio, que não era para eu ter medo, e que eu sabia o que estava acontecendo. E aí a segunda que chegou próxima a mim, chegou próxima da minha cabeça, assim, por trás. E ela levou as mãos, assim, em volta da minha cabeça, assim, bem no front aqui, do lado dos olhos, assim. Uhum. E ela começou, eu senti claramente, e nessa hora, gente, eu tava sentindo já uma pressão dentro do meu corpo, eu tava sentindo pressão na minha testa, no chakra frontal, e uma pressão muito forte, e era como se tivesse bloqueado o chakra, assim, como se ele tivesse fechado, e aquela coisa dentro de mim, assim, querendo sair,
e eu fechando, e eu tapando, assim. E aí, quando ela colocou as mãos, assim, em volta da minha cabeça, eu sentia ela me dizendo mentalmente que era pra eu deixar fluir, que era pra eu deixar sair. Deixa sair tudo isso que tá te bloqueando, deixa sair esses sentimentos. E aí são os sentimentos que a Joyce está comentando, de medo, de receio, de responsabilidade muito grande, porque você fica assim, nossa, gente, mas é uma responsabilidade tão grande. E, né? Você comentou isso comigo, que pensou isso, né? Ai, gente, mas que responsabilidade grande pessoalmente, estar ali com as pessoas. E era o meu caso, assim, uma responsabilidade muito grande com tudo. Só que é essa coisa do desequilíbrio, né? Quando a gente aumenta demais essa questão da responsabilidade, ela começa a gerar medo. Porque a gente estava conversando que a responsabilidade ela é muito importante. Porque senão a gente acaba colocando os pés pelas mãos e fazendo coisas que não deveria fazer. Mas, se a gente exagera ali nessa responsabilidade, pronto, surge o medo, a insegurança. Nossa. E aí eu comecei a relaxar bastante ali naquela experiência. Relaxei muito. E comecei a deixar, assim, fluir, a sair de dentro de mim tudo aquilo que estava me limitando, me segurando. E aí eu senti que no início, assim, saía pouco, muito pouco, assim. Eu via claramente como se fossem umas fumacinhas subindo, assim, e saindo do meu chakra frontal. Mas à medida que eu fui relaxando mais, e essa pessoa, eu sentia ela como uma presença feminina, essa que estava com as mãos em volta da minha cabeça, ela me dizia que... Eu via que ela estava me ajudando, eu sentia que ela estava me ajudando a relaxar, mas ela não fazia mais nada além disso. E eu sentia ela me dizendo que eu deveria assumir aquela atitude de liberar tudo aquilo que estava dentro de mim. Todo aquele sentimento de insegurança, de medo e de responsabilidade exagerada que começa a gerar todos esses outros sentimentos. E aí, em determinado momento, eu senti que começou a fluir muito, ia sair muito. E aí você sente como se fosse um balão mesmo, assim, esvaziando. Nossa, né? Olha só. Só que eu fiquei ali durante bastante tempo. E aí, depois de um tempo, assim, eu sentia que eu ainda estava sentindo, que ainda tinha algo dentro de mim para ser liberado. E aí foi muito lindo esse momento, muito lindo mesmo. Porque ela me disse assim, ainda tem, só que o que ainda tem dentro de você, agora você não, fique tranquila, porque você vai liberar isso no seu dia a dia, a partir das suas escolhas. O que tem agora, você vai conseguir terminar de liberar isso no seu dia a dia a partir das suas escolhas. Porque aí é que vem também a questão da aceitação e transformação, né? A gente fazer as escolhas consciente de que a gente realmente quer e não ir lá e colocar um vídeo, no meu caso, ou no caso da Joyce, colocar que está aberta as palestras, sendo que dentro a gente está segurando, né? Essa foi uma experiência, mas tem inúmeras. Outra foi a questão dos atendimentos, que eu presto atendimentos por Skype, e essa questão dos atendimentos tinha aparecido para mim em tipo agosto do ano passado, e já tem quase um ano, e só em março desse ano que eu ainda fui pega meio de surpresa, assim, que eu fui gravar um vídeo de teste. Falei, vamos fazer um teste, né? Gravando um vídeo falando sobre esse assunto. E na hora, gente, eu fui pegada, assim, eu fui tomada de uma emoção tão grande, e eu via claramente que eu fui orientada ali naquele vídeo, falando sobre os atendimentos e falando o que era, qual o propósito, tudo. E ficou tão lindo, tão rico. Eu te contei isso, né, Joyce? Foi. Ficou tão rico, tão lindo, que eu falei, nossa, entendi o recado, então. Então vai ser esse mesmo, já vou postar. Mas quando surgiu essa questão dos atendimentos, primeiro pensamento que me veio, essa questão dos atendimentos, eu tinha absoluta certeza de que eu estava segurando, de que eu estava bloqueando. Não era nem no subconsciente, era conscientemente. Porque eu fiquei pensando muito a respeito da responsabilidade, né? E
é legal a gente comentar sobre essa questão da responsabilidade, porque pessoas que têm muita responsabilidade dentro de si, é muito bom, é óbvio, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba se boicotando, se auto-boicotando, se auto-limitando, né? E acaba tomando mais tempo do que deveria, mais tempo entre aspas, porque tudo tá certo do jeito que deveria ser, né? E se foi assim é porque a nossa consciência naquele momento admitia fazer daquela forma e aprendeu muito com essas experiências. Isso é o primordial. Sim, sim. Mas eu acho que é observar mesmo essa questão nossa da responsabilidade, se a gente está alimentando isso demais a ponto de gerar desequilíbrio e gerar esses bloqueios internos. E essa coisa de encarar, né, Érica? Eu acho que é muito importante também, porque quando a gente para encarar o que a gente está sentindo de verdade, isso é ótimo, porque aí vem toda uma autorreflexão, você entende exatamente aquele sentimento, e aí você processa. Porque enquanto a gente não está encarando, a gente está ignorando, fazendo a coisa certa, entre aspas, tá ali, não está resolvido ainda, e aquilo vai continuar bloqueando. Só que quando a gente para encarar aquele medo, aquela ansiedade, aquilo que está acontecendo, é maravilhoso, porque você entende, você processa, e aí você vai fazer diferente. Então esse encarar o medo e parar de fugir dele, eu acho que é essencial. E outra coisa, essa questão do bloqueio, acaba que a gente parece que vira uma bola de neve, assim, porque se a gente mantém esses bloqueios, eles começam a bloquear várias outras áreas na nossa vida também. Não só aquela ali porque aquela é um ponto primordial, né? Só que outras coisas que poderiam estar acontecendo, poderiam estar vindo, poderiam estar surgindo a partir daquilo, não estão vindo, não estão surgindo, porque a gente está bloqueando aquela situação. Então... É isso mesmo. E é muito rico, né, Joyce? Quando a gente para... E lindo também. Quando a gente para ver... E igual você falou, observa, vai lá, olha. Não é legal, não. Não vou dizer que é legal. Por isso que a gente não olha, né? Porque não é legal, sei lá, e admitir, pô, realmente tô com muito medo disso aí. Essa coisa do admitir, você falou tudo. É admitir, né? E a gente nega, a gente, não, tô bem, dou né? conta, tô dentro, dou conta, vambora. E aí, por que não tá indo? Não é comigo não, imagina. Mas quando a gente vai lá, encara a situação, e aí você fala, não, eu sou muito mais forte e tenho muito mais força dentro de mim do que esse medo. Tanto que racionalmente eu tô aceitando essa situação. Então não tem por que surgir isso. E aí, quando você faz isso, é lindo, porque é o que você comentou, Joyce. Um post que você tinha publicado no ano passado, nada acontecia. Aí, quando você foi lá, encarou a situação, falou, é isso? Então tá. E aí publicou um post depois, um ano depois, que você encarou a situação e publicou esse post, sabe? Choveu de coisas, choveu de... E aconteceu comigo uma coisa muito linda, muito mesmo, porque é lindo. Aconteceu contigo essa coisa linda e acontece com todo mundo, a partir do momento que a gente encara. Mas eu comentei com o Vitor, meu esposo, porque eu tinha contado pra ele essa situação, dessa experiência que eu tive, dessa meditação, e era algo que eu tava fugindo, mas aí quando eu conversei, falei, não, chega, vou resolver. Mas foi muito lindo, porque várias coisas aconteceram. Naquele dia, no dia seguinte, eu tinha várias pessoas já procurando atendimentos, porque eu tinha tido atendimentos já, só que eu, durante um determinado momento ali, me bloqueei. E bloqueei porque eu estava vendo as coisas acontecendo, não porque não estava acontecendo. Olha que doido isso, né? A gente bloqueia, inclusive, para as coisas boas. A gente vê as coisas boas acontecendo e a gente assusta, e a gente fala, nossa, mas já? A gente tem medo do nosso potencial, absurdo isso, mas a gente tem. E aí quando isso aconteceu, tinha bloqueado e
E nesse dia dessa meditação, no dia seguinte, já acordei com várias mensagens. É incrível, Joyce, é incrível, porque a gente falando assim, parece coisa, foi coincidência, né? Pra quem é um pouco mais cético, foi coincidência isso e tal. Gente, não existe coincidência, foi lindo, porque no dia seguinte, várias pessoas procurando. Aí tive já agendamentos, e aí passou, naquele dia, no dia seguinte, eu tive um vídeo no canal, que eu não sei o que aconteceu, mas o vídeo viralizou, e o canal em uma semana dobrou a quantidade de inscritos. Eu tava com 5 mil inscritos, agora eu tô com 9.800 e poucos inscritos, uma coisa assim. Eu fiquei assustadíssima. Eu falei, Vitor! Joyce, quando eu fui contar pro Vitor isso, eu falei, Vitor, olha isso. Ontem eu acordo, depois daquela meditação, que eu liberei aquele fluxo todo que tava dentro de mim, me prendendo, um monte de coisa que tava me oprimindo. Acordei já com atendimentos agendados, e naquela tarde tinha acontecido essa situação. Acho que alguém compartilhou em algum grupo de WhatsApp, eu não sei o que aconteceu, mas no outro dia, no dia seguinte, eu fui ver, meu canal tava com 1.000 inscritos a mais. E geralmente não era essa média por dia, assim, né, que tinha. Aí no outro dia também. Falei, gente, olha, é o que você iniciou esse podcast hoje, Joyce, falando do poder, o poder que tem a nossa força de aceitação e também bloqueio, sabe? É um poder muito grande. Esse poder tá com a gente, né? É verdade, é o tempo inteiro. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui sobre bloqueios do subconsciente. Espero que vocês tenham gostado, se identificado com alguma situação. E para que vocês também tenham essa consciência, né, de encarar o que está te atrapalhando, o que está te dando medo, e aí seguir livre e aberto para as coisas que precisam chegar. Então, para quem quiser acessar as nossas gravações dos episódios anteriores, o site é o www.somostodosmestres.com, tá? Sem o BR. E lá vocês vão ter todos os episódios. Então é isso, meus queridos. Um beijo enorme no coração. Até o próximo episódio. Pessoal, lembrando de deixar para vocês os nossos contatos, assim como a Joyce comentou, ela está aberta a ministrar palestras pessoalmente, então se vocês tiverem interesse ou se souberem de algum local que tenha interesse em receber as palestras da Joyce, é só entrar em contato com ela através do site dela. O endereço do site é www.joyceelisa.com, Elisa com Z, tá? Lá vocês vão ter acesso ao menu na aba Contato, e ela é só deixar a sua mensagem para ela que ela vai entrar em contato com vocês, tá? Conforme nós comentamos, nós estamos prestando atendimentos via Skype, então a Joyce também presta atendimentos via Skype. Se vocês estiverem interessados, também entre em contato com ela através do site. Eu também realizo atendimentos via Skype, mais voltados para a cura interior, para desvinculação e transmutação de traumas e tudo relacionado a curas, as nossas curas internas. Se vocês quiserem saber um pouco mais, também acessem o meu site. O endereço é www.esquecerpradescobrir.com. Um grande abraço para vocês, esperamos muito que vocês tenham gostado bastante desse episódio sobre os bloqueios e que vocês levem para vocês a parte principalmente do nosso poder, da nossa força de criação que está conosco, e ela é tão, tão poderosa que pode trazer para a gente inúmeras conquistas. Um abraço forte, muita paz, muito amor sempre. Até o próximo episódio. Tchau!